quero falar sobre protocolo. Eu quero falar sobre relacionamento com Deus, o protocolo no relacionamento com Deus. Protocolo quer dizer etiqueta, formalidade, ritual, que muitas vezes o filho ou filha de Deus perde, e outros nem sabem. Eu vou falar de um Deus que trata com o ímpio de um jeito, com o novo na fé de outro jeito, e com o que já tem tempo de fé, mesmo que não saiba nada, de outro jeito. Porque Deus não tem que ficar esperando se um dia você achar que deve entender, aprender ou ler, e daí, não. Deus vai tratar com você com o tempo que você tem de fé e que já devia saber. É mais ou menos como uma casa, que o pai trata com a criancinha, que está aprendendo de um jeito, e com o filho adulto, de outro jeito. Se o filho adulto faz o mesmo erro que a criancinha faz, a repreensão é a mesma? Não é. E também quando vem alguém de fora, a gente trata diferente. Você trata as pessoas de fora diferente, porque elas não sabem, não entendem, não conhecem. Elas não foram instruídas. Não pode se esperar das pessoas estranhas que elas compreendam o nosso contexto familiar, o nosso contexto de casa, o nosso contexto de vida. Assim é Deus com as pessoas. Com o ímpio, ele trata de um jeito. Não fica assustado com o que você vai ouvir hoje à noite, não. Com o novo na fé, ele trata de outro jeito. E com aquele que já tem tempo de fé, e às vezes muito tempo de fé, e às vezes muito tempo de fé, já não é ovelha, é ovelha, e não muda, Deus tem que tratar com ele de forma como ele tem que sair do anonimato, ele vai ter que se coçar. Alguém está entendendo? Então vamos ler para a gente entender o contexto de tudo que estamos falando. 1 Samuel capítulo 5. Quem encontrou diz amém. Versículo 1 diz assim: depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagom, ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, exatamente na frente, na arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Quantos estão aí? Digo amém. No mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo de número 7 e 8, diz assim, 5, versículo 7 e 8. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca de Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca de Deus de Israel será transportada imediatamente a Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Quem está aí? Versículo 10. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Tu vê que já está na terceira cidade, a primeira, Acate, agora Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir, a nós e a toda a nossa gente. Quem está aí comigo? Capítulo 6, versículo 11. E em seguida colocaram a arca do Senhor sobre a carroça, e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Digam glória a Deus. Amém? Amém ou não amém? Agora eu quero que você abra um pouquinho para frente, 2 Samuel capítulo 6, versículo 5 e 6. Quem encontrou diz amém. 2 Samuel, um pouquinho para frente, capítulo 6, versículo 5 e 6.
Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também de harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão, segurou a arca da aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro. E Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Quem está aí, diga amém. O primeiro Samuel, no capítulo 7, volta lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Só para você ter contexto, depois eu vou explicar. Então os homens de Quiriate-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Iavé. Quantos estão aí? O versículo 19, capítulo 6, versículo 19. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, eu vou ler o 18 para ter contexto aqui. 18. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas, protegidas por muralha, como aldeias e povos vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é até nossos dias uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Iavé. E por este motivo o Senhor os matou, e o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto, por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. Quem está aí, diga amém. Introdução. É muita morte, né? Morre para lá, morre para cá. Amados, eu quero que você entenda sobre o protocolo no relacionamento com Deus. Eu quero que você compreenda um pouco sobre o Deus que você diz que serve e procura servir. Eu gostaria que você entendesse algumas coisas. E para isso eu estou usando o contexto do Antigo Testamento e essas experiências que nós lemos aqui. A arca era a presença de Deus. A arca, ela não simbolizava somente a presença de Deus. A presença de Deus vinha aonde a arca estava. Então ela era a presença de Deus. Para o povo de Israel, a arca era tudo. Era Deus com eles. Eles, quando iam guerrear, eles levavam a arca na frente. A arca sempre era mencionada. Por isso que Davi fez questão de trazer a arca de novo para Jerusalém, naquele texto que nós lemos. O povo de Israel, como já foi pregado aqui muitas vezes, você já leu também, é um povo que tinha altos e baixos. Alguém já viu algum crente com altos e baixos? Alguém já viu, não? Quem já viu, levanta a mão então, pô. Era um povo que uma hora servia a Deus, outra hora estava com imagem em casa, estava com idolatria, estava com Baal, estava com Astarote, estava com Ecrom, estava com um monte de imagens. Aí a coisa ficava preta e corria para Deus, ficava feio o negócio, corria para Deus. Aí daqui a pouco estava tudo bem, esquecia de novo. Realmente eu leio essas coisas, não consigo compreender esse povo. Não consigo mesmo. Porque até os filisteus sabiam da mão de Deus no Egito, em favor dos filhos de Israel. E neste tempo, os filisteus lutaram, guerrearam contra Israel e venceram. Onde morreu Finéias, Ofne e Eli, o último dos profetas dos juízes, ou o penúltimo dos juízes. Ele morreu e a arca de Deus foi tomada pelos filisteus como troféu. Eles levaram a arca para sua cidade, para sua capital. Eles tinham um templo construído, Adacon, e eles colocaram a arca ali depositada como troféu, dizendo: nosso Deus venceu o Deus dos judeus. E a Bíblia diz que virou a noite,
No outro dia de manhã eles foram lá, uma imagem enorme do Deus Dacon, metade peixe, metade homem. Você já viu alguma coisa assim? Algum desenho, alguma coisa? Metade peixe, metade homem? Pois é, esse é o Deus Dacon. Ele tinha caído com o rosto. Na verdade ele não caiu, um anjo foi lá, pegou ele, botou assim, porque imagem não serve nada mesmo. Botou assim diante da arca. Imagine a arca, era grande, botou o Dacon ali, com a cabeça, você leu comigo, prostrada diante da arca. O povo não entendeu o que tinha acontecido, levantaram de novo a imagem, colocaram lá. Passou a noite, na outra noite, para eles entenderem que não era por acaso, não foi vento. Não foi vento. Dacon estava lá, caído de novo, voltado para a arca, prostrado para a arca, as duas mãos cortadas, a cabeça cortada, botado no limiar da porta. Aí eles entenderam que a coisa estava ficando feia. E Deus começou a tratar com aquele povo. Começou a mandar peste bubônica, multiplicação de rato e tumores, furúnculo. E eles começaram a sofrer, e entenderam com aqueles acontecimentos que Deus estava tratando com eles por causa da arca. Porque, meu irmão, o homem pode falhar, mas Deus não falha. O homem pode errar, pode parar, pode desistir, mas Deus não para. Deus não brinca não, irmão. O homem pode não cumprir a sua parte, mas Deus cumpre a parte dele. Com Deus não se brinca. Diga para o seu irmão, com Deus não se brinca. Eu sei que tem muito crente que vai ficar arrepiado hoje. E dê glória a Deus por isso, que eu queria e não consigo. Então vai ficar arrepiado, você dê glória a Deus por isso. Eu já não posso, só se a sobrancelha arrepiar agora. O povo pegou a arca e levou nas 5 cidades metrópoles dos 5 príncipes dos filisteus. E cada cidade que chegava a arca, você leu comigo, a tribulação vinha, os ratos vinham, os tumores vinham, porque eles estavam brincando com algo sério que era de Deus. Mas eu queria que você compreendesse comigo que aquele povo ímpio, aquele povo que conhecia a Deus, mas não temia a Deus, que conhecer a Deus é uma coisa, irmãos, temer a Deus é outra coisa. Tem muita gente dentro da igreja, da reunião, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que conhece Deus, mas conhecer não é o caso. Quero saber temer a Deus, honrar a Deus, entender que o relacionamento com Ele tem protocolo, e nós não podemos passar por cima desses protocolos. Tem etiqueta, tem formalidades. Eu quero tratar de algumas hoje, mas poucas. E o povo passou a cidade toda, levava a arca para lá, levava a arca para cá, levava a arca para lá, levava a arca para cá, e ninguém morria. Porque Deus, Ele não trata com o ímpio como trata com o crente. Deus, Ele não trata com o incrédulo como trata com o crente. Ele não trata com quem não sabe nada como Ele trata com quem deveria ou deve, precisa e quem sabe alguma coisa. A maneira que Deus trata com o ímpio é diferente da maneira que Deus trata com os filhos. Porque se Ele chamou e aceitou como filho, Ele vai tratar como filho. Porque nós não disciplinamos um menino, um moleque da rua, problemático da rua, mas nós disciplinamos os nossos filhos. Alguém está me entendendo? Eu queria que você entendesse, compreendesse isso. Porque às vezes você pensa, fulano fica falando mal do pastor Eloy, fica falando mal da igreja, fica xingando isso, fica xingando aquilo, fica dizendo tudo, infeliz não morre. E não morre. E não acontece nada. Aparentemente não acontece nada. Mas que os caras xingam, falam, ofendem, humilham, xinga a Deus, chama vocês de trouxa, chama a igreja, xinga, diz tanta bobagem sobre a gente, e parece que não acontece nada. Porque a paciência de Deus com o ímpio, e o tratamento de Deus com o ímpio, é diferente do tratamento de Deus com os filhos. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está com glória a Deus ligado? Pode dar um glória a Deus, não tem problema não, fica aí. É diferente. Primeiro, irmãos, compreenda o seguinte: ele já está condenado, se não se converter. Ele vai ter que um dia chegar diante de Deus. Qual vai ser o resultado de quem vai chegar diante de Deus depois de dizer tanta besteira e fazer tanta coisa e não se arrepender?
Agora, Deus não quer que a gente chegue lá no mesmo estado. Ele quer que a gente conserte as coisas por aqui. Arrume, melhore, qualifique, para quando a gente chegar lá, a gente ter recompensa e não disciplina. Alguém está me ouvindo? Diga para o seu irmão: protocolo no relacionamento com Deus. Cresça nisso. Ora, entenda isso, irmão. O povo levava a arca para lá, para cá, para lá, para cá, não acontecia nada. Aí eles mandaram, quando eles viram que ficar com a arca era sério, porque com Deus não se brinca, e nem se pode achar que vai zombar de Deus, porque eles acharam que ia botar a arca lá como troféu para Dacom. Deus pegou Dacom e botou com a cara no chão, quebrou o pescoço, cortou a mão. Foi sobrenatural. Aí eles disseram: vou mandar a arca de volta para o povo judeu, eles que se virem com a arca. Rato, praga, tumor, doença, gente morrendo, gente doendo. Os caras correram com a arca: manda a arca embora daqui. Botaram num carro novo, botaram 2 vacas lá, botaram a arca em cima, conversaram com os seus guias espirituais, fizeram uma oferenda em ouro, da forma de um furunco, do tumor, e da forma de rato, 5 para cada cidade. Botaram lá num cofre e mandaram para Israel como pedido de perdão e misericórdia da parte de Deus. Porque até o ímpio sabe que Deus é coisa séria. Às vezes tem crente que brinca, mas o ímpio, depois de apanhar um pouquinho, não brinca com Deus não. Quando chegou a arca de Deus a Bet-Semes, chegou um grupo de pessoas que sabiam o que era a arca, mas não sabiam como tratar com ela, porque eles não estavam preparados para isso. Isso aqui representa o crente novo, o crente que começa a caminhar com Deus e faz um monte de coisa que a gente olha assim: meu Deus do céu. É muito bom ver o crente novo. Você vai jogar futebol com ele e ele está naquele processo de transformação. E daí ele começa a jogar bola, leva uma sarrafada do irmão crente que está meio endemoniado ainda. Aí ele diz: sai um palavrão da boca e diz: não, me perdoa. Ele está num processo de limpar a boca com sabão, ainda está num processo de tantas outras coisas. Tem uns crentes que ainda olham para onde não deve, diz o que não deve, fala o que não deve, faz o que não pode. É um crente que está num processo. Esse crente, o relacionamento com Deus, ele está como esse pessoal de Bet-Semes, que eles também pegaram na arca, colocaram a arca sobre a pedra, colocaram o cofre, os ratos, os tumores de ouro como oferenda, celebraram, fizeram um holocausto. Depois você lê em casa. Fizeram um holocausto com aquelas vacas que levaram a arca, estavam ali felizes. Aí teve sempre aquele crente novo que acha que pode, sempre aquele crente que acha que é do jeito que ele acha que pode. E eles resolveram olhar para dentro da arca. Não pode. Não perguntaram para ninguém, não conversaram com ninguém. Tocar na arca até passou, agora olhar para dentro não. Quando eles tiraram a tampa da arca e olharam para dentro, morreu 70. E 50 mil ficou se lamentando da morte daqueles 70 homens, porque foram olhar para onde não deviam, foram fazer o que não era para eles fazerem. Que, meu irmão, a intimidade de Deus não é para qualquer um que não está preparado. A intimidade com Deus é para quem está preparado. Claro que aqui é um contexto do Antigo Testamento. Eu estou falando nos dias de hoje. Tem gente que diz assim: eu não sinto a presença de Deus. Eu digo: abandona certos vícios, irmão. Muda certo comportamento. Dá um testemunho lá na tua empresa que você vai sentir a presença de Deus. Tem um comportamento de gente séria com Deus. Deixa aqueles velhos hábitos que você ainda carrega do velho homem junto contigo, que você vai ver que próximo culto tu está chorando, na próxima vigília tu é tocado, na próxima oração contínua Deus te visita, na próxima vez tu orar no quarto, a presença de Deus vem. Que tem gente que quer ter intimidade com Deus, mas não quer crescer, não quer mudar. Assim o pessoal de Bet-Semes queriam intimidade, mas não queriam crescer, porque eles não foram procurar saber. Mas eles tocaram na arca. Aí vem Davi, que nós lemos, acompanha comigo, 6 de novo. 2 Samuel capítulo 6. 20 anos se passaram. 20 anos a arca ficou na casa de Obed-edom. 20 anos a arca estava lá quieta. Saul morre, né? Samuel envelhece. Davi se torna rei. Davi começa a conquistar a sua volta, e vai tendo
progressivamente vitória sobre os inimigos e vai se estabelecendo como rei de Israel, reconhecido por toda a liderança de todas as 12 tribos. E Davi então, tomando posse de Jerusalém, disse: eu tenho que trazer a arca do meu Deus, eu tenho que trazer porque a arca era a presença de Deus, e Davi amava a presença de Deus. Ele disse: eu tenho que trazer a arca do meu Deus. Só que Davi não se informou, e olha o que aconteceu, porque Davi era um crente, sacerdote, tinha que ter no mínimo conhecimento de causa, e as pessoas com ele também. Eles queriam trazer a arca de novo a Jerusalém, havia um protocolo para essa arca. O que Davi fez? Ele pegou um carro e botou bois para puxar a arca, assim como ela veio dos filisteus. Ele queria fazer para levar a arca de Obed-edom, porque ele perguntou: como é que a arca chegou aqui? Ela chegou em 2 carros, chegou num carro de boi, 2 boi trazendo ela. Ele disse: eu vou fazer a mesma coisa, se ela chegou até aqui, chega até Jerusalém. Mas ele quis fazer para Deus e ter um relacionamento com Deus da maneira que as pessoas que não sabem têm. Alguém está me entendendo até aqui, não? E ele então fez isso, colocou a arca em cima, colocaram em cima lá. Já os levitas que estão autorizados para colocar a arca, pegar na arca, colocaram, levaram. No meio do caminho aconteceu isso aqui. Versículo de número 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também de harpa, de saltérios, de tamboris, de pandeiros, de símbolos. Havia uma comitiva, louvor, adoração, um culto tremendo. Chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon. Os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca para que não caísse da carroça dos bois. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Silêncio mortal, irmão. A mesma arca, filisteu botou a mão, botou no templo de Ecrom, mudou de cidade, 5 cidades, carregou, pegou, puxou, levou. A mesma arca, o mesmo Deus. A Bíblia não diz que um filisteu ao tocar na arca morreu. Depois os de Bet-Semen, já que é esse o nome, que esse nome é esquisito para gravar, né? Pelo amor de Deus. Eles pegaram a arca, botaram na pedra, fizeram o sacrifício, tocaram nela, ninguém morreu. De repente, olharam para dentro, morreu, foram além do que Deus permitiu, porque o novo, Deus dá até certo ponto, para o novo na fé, até certo ponto Deus consente que ele vá. Você que é novo na fé aí, me ouça bem. Agora, para aquele que tem tempo de fé, ele precisa entender esse princípio. Protocolo de relacionamento com Deus. Porque tem gente que tem tempo e não cresce, e não aprende, e não desenvolve, e não muda. Tem gente que não quer ser líder, tem gente que não quer escola de líder, tem gente que não quer crescer, tem gente que não quer mudar, tem gente que não quer desenvolver. Ele não quer sair do estado que está. E o que isso nos está mostrando a nós? Que com o ímpio Deus trata de um jeito, com o novo Deus trata de outro, mas com o crente que já devia saber, pelo tempo que tem de fé, Deus trata de outra maneira. Um tocou, nada. O outro tocou, mas quando ele quis ir além de tocar, olhar, morreu. O outro só no tocar. Irmão, você consegue entender o que você está lendo? Compreender a dimensão de como Deus age com as pessoas? Porque Uzá, ele queria fazer uma coisa boa, ele queria cuidar para que a arca não caísse do carro. E eu quero dizer para você que coisa boa não agrada a Deus. O que agrada a Deus é coisa certa. Está cheio de crente de boa intenção, fazendo do seu jeito o que Deus não recebe. Porque Deus não está aí com boa intenção. Deus quer saber se você faz o que Ele mandou e do jeito que Ele quer, e não com a boa intenção do jeito que você quer. E não podia tocar na arca, só levita podia tocar na arca, e Uzá não era levita.
Alguém está me entendendo? Boa intenção, irmão, não agrada a Deus. Pode agradar o irmão, pode agradar o GC, pode agradar até o seu pastor, a sua pastora, pode agradar a denominação, mas Deus, Ele quer que as coisas sejam feitas da forma que Ele estabeleceu que sejam feitas. E aí muito crente não entende porque passa a tribulação e fica culpando o diabo. E eu tenho uma coisa para dizer para você nesta noite: o diabo não pode tocar na sua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus, é raça eleita, é nação santa, é sacerdócio real, é povo adquirido, você é filho de Deus. E como que o diabo vai tocar num filho de Deus? Então para de culpar o diabo, porque quem está dando paulada na tua orelha é Deus mesmo. Ah, Deus não faz, que não faz? Foi o diabo que matou Uzá? Foi o diabo que matou Uzá, irmão? Não, foi Deus. Foi Ele que disse. Deus se irou, porque Ele está fazendo da maneira errada. Eu não quero saber se está fazendo uma boa coisa, eu quero que você faça a coisa certa. Diga para o seu irmão: Deus não se agrada de boas coisas, Ele se agrada da coisa certa. Como tem gente na igreja do Senhor Jesus querendo fazer coisas boas, mas não querendo fazer coisa certa. Como tem gente frequentando reunião, frequentando GC, cheio de boa intenção, mas vazio de obediência ao que deve ser feito. Está cheio. E a Bíblia nos mostra, irmão, não sei se você está entendendo, querido, não sei se você está recebendo. O cara quis guardar a arca para ela não cair, ele quis segurar, ela ia cair da carroça. E Deus matou o cara. Brinca, meu irmão. Brinca com o protocolo, brinca com a forma certa. Eu não estou dizendo que Deus vai matar a gente hoje. Tem gente aqui que já está apavorado, vai sair daqui e vai para a noiva do mar. Fica apavorado não. Ninguém está falando. Fiz uma propaganda, depois eu quero mexer. O mexão. Depois eu quero cachê. Alguém está me entendendo não? Eu não estou dizendo que Deus vai matar hoje. O que eu estou dizendo é que Deus trata de forma diferente, baseado no conhecimento que tem ou que deve ter. Porque, irmãos, não é você se escondendo aí no meio da multidão, não é você se escondendo, eu não quero, não é comigo, não está no meu tempo, não preciso, que vai ficar de graça, porque não vai não. É um momento que você tem tempo de fé. Vou dar um exemplo aqui, quem quer aprender, diga amém. Eu tenho um ano de fé, Valdeci tem um ano de fé. Nós dois que se convertemos junto, um ano de fé. Eu li, eu cresci, eu aprendi certas coisas e estou fazendo a vontade de Deus. Ele tem o mesmo tempo que eu, mas ele me guiazou, ou vice-versa. Ele cresceu, ele leu, ele aprendeu, ele fez as coisas certas. E eu fiquei, não é bem assim, não, estou indo, que legal, estou, maravilha, aleluia. Quando Deus tiver que tratar comigo, Ele vai tratar baseado no que Ele sabe. Porque senão Deus é injusto. Ele leu, ele se esforçou, ele cresceu, e eu fiquei escondido atrás de uma desculpa. Como é que Deus vai tratar comigo diferente dele? Não trata. O tempo que nós temos é o tempo que Deus vai tratar de nós dois igual. Ah, você está entendendo? Por isso que tem crente que não entende. Ah, mas o irmão tem um tempo meu de fé, mas está tão isso, está tão aquilo. Porque ele tem crescido. E o irmão tem o mesmo tempo de fé, e é só tribulação às vezes, é só luta. Se esconde atrás de desculpa. Não aprendeu que Deus trata conosco por protocolo, formalidade. Deus, Ele faz as coisas do jeito dEle. Com quem que você pensa que está tratando, irmão? Tem gente que entra na reunião, sai da reunião e não tem consciência com quem está tratando, com quem está se relacionando, com quem está lidando. Irmãos, quando é que você vai acordar, filho, filha? Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai entender que isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é religião? Nós não estamos disputando com a igreja A, com a igreja B, não é esse o nosso propósito, não é esse o motivo que nos reúne aqui. Nós não queremos ser melhor do que os outros, nem pior do que os outros, nós queremos ser o que Deus estabeleceu que sejamos, não é brincadeira não. Não é levar com a barriga, não é agradar pessoas.
Com quem que você pensa que está tratando quando você entra dessa porta para dentro? Quando você vai no grupo de crescimento? Quando você vai numa escola de aprendizado? Quando você vai numa reunião de liderança? O que você pensa que está tratando? Com quem que você pensa que está se relacionando? Um Deus que pintaram aí fora? Um Deus que a religião tem pintado aí fora? Deixa eu mostrar um pouquinho para ti quem é Deus para nós. O que a Bíblia nos fala sobre Ele. Abre em Hebreus. Capítulo de número 12. Pelo menos o meu Deus, diga aí, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Que sentir, vai falando aí, irmão. Quem está aí, diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Presta atenção no contexto. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras que os que as ouviram pediram que não lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo o animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. Santidade no monte. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido que expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra? Muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas igual modo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção das coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça as que são eternas. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoramos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você tem uma imagem de Deus aí, não? É Paulo que está falando, irmão. Ele disse: olha, o pessoal no Monte Sinai, eles pediram para que Deus não falasse mais, porque eles pensavam que iam morrer. E Moisés, que tinha intimidade com Deus, diga: Senhor, tem misericórdia. Ficou aterrorizado e trêmulo da voz de Deus. Esse é o Deus que você diz que vem em contraste com Ele aqui no domingo. Esse é o Deus que você levanta a sua voz e ora. Porque a igreja tem apresentado um Jesus meio doente, e um Deus que parece que faz aquilo que a gente quer. Um Deus que a igreja tem mostrado, a religião tem mostrado na televisão. Um Deus que diz: não, o Senhor falou, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que dizer, se o Senhor prometeu, tem que cumprir, o Senhor tem que dar. Quantos de vocês já ouviram esse tipo de frase? Como se Deus fosse um empregado meu, como se Deus tivesse que fazer alguma coisa que eu estou mandando. Essa é a imagem que as pessoas têm tido ao entrar no templo, pensando que Deus vai se sujeitar a essa estupidez humana que a religião tem criado para justificar suas ideias. Mas a Bíblia me mostra um Deus que é fogo, que consome, que é tremendo, que é poderoso, que se manifestar, nós morremos todos. Esta é a reverência que deve estar no nosso coração. Esse temor, como diz Paulo aqui, ó irmão, Paulo ele não brinca aqui, ó. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos, a gratidão. E desse modo adoramos a Deus com uma atitude aceitável. Deus tem que nos aceitar pela atitude correta, com toda a reverência e temor. Tem gente que entra na reunião, parece que a bexiga estraga 15 vezes no banheiro. Fala como se estivesse em qualquer ambiente.
fica se comunicando com meio mundo que não leva a nada em WhatsApp, coisas desse tipo, não sabe aonde está, não faz ideia do que é estar num lugar como esse. Se Deus viesse, irmão, morria metade. Não entende que o louvor é que traz a sua presença, porque Deus habita no meio dos louvores, mas não louva, não canta, não abre nem a boca. Vê se está fazendo algum favor, irmão. Quem perde é tu. Alguém está me ouvindo? É sério, cara. É muito sério. As pessoas têm perdido a reverência, o temor, e não entendido com quem estão tratando. Quando chega lá do outro lado do mundo espiritual, aí é tarde. Oh meu Deus, cara, é tarde, cara. Tu está tendo oportunidade agora. Deus te encontrou no meio da multidão e no meio da tua família me encontrou, para que a gente tenha oportunidade de saber quem Ele é e crescer nesse quesito, crescer nesse contexto. Porque Deus não se relaciona comigo do jeito que eu quero, é do jeito que Ele estabeleceu. Eu não posso tocar na arca se não é para tocar, eu não posso olhar dentro se não é para olhar. Eu tenho que estar preparado para tocar, para olhar, para me envolver, para me aproximar. Eu tenho que ter preparação. Meu Deus, com quem que pensamos que estamos tratando, irmão? Lê de novo em casa Hebreus 12, 18 para frente, e vê o assombroso que é. E lá ele está dizendo, lá é o Monte Sinai, lá é coisa passageira, aqui são coisas eternas. Se lá era forte e o povo pediu para morrer, pediu para correr, se imagina aqui, irmão. Quem que você pensa que está tratando aqui? Comigo? Comigo? Fala de mim, não fala, gosta, não gosta. Eu gosto do pastor, não gosto do pastor, gosto da igreja, não gosto da igreja. Mas isso aí é coisinha de picuinha, de gente que não sabe nem o que está fazendo dentro do prédio. Não sabe nem o que é servir a Deus. Ainda não saiu do zero, é filisteu. Por isso que toca na arca, tira, chuta a arca e nada acontece. Porque se Deus for tratar todo mundo assim, o que sobra? É misericórdia mesmo. Não leva na brincadeira, fala mal, critica, murmura, reclama, porque é novinho, cresce, fica um ano aí para ver o que vai acontecer. Olha para dentro da arca daqui a um ano. Aí começa a vir tribulação, as coisas não acontecem, as portas se fecham, o problema vem, dificuldade acontece, as enfermidades aparecem. Oh, o diabo, você conta, eu, onde? O diabo fica meio doido, tanto que falo nele. Só falta Satanás chegar na presença de Deus. Está vendo, Deus, estou fazendo comigo? Tudo eu. Que é muito fácil acusar o diabo, mas é muito mais hombridade, é muito mais seriedade, é muito mais maturidade, é muito mais coerência olhar para nós. Todas as lutas que eu passo, eu não dou esse privilégio para o diabo, porque eu sou servo e filho. Eu sou filho e servo. Toda tribulação, eu estou passando tribulação. Se eu contar para vocês o que tem acontecido nas últimas 3 semanas, eu não falo nada aqui, porque eu não vim para cá para contar tribulação. Mas tudo que eu passo, prédio, lutas, eu pergunto, Deus, o que está acontecendo? Onde é que eu estou errando? O que eu estou deixando? O que eu não estou fazendo? Porque é comigo, irmão. Porque se Ele me recebeu como filho, Ele vai me tratar com vara. Deus não é brincadeira, irmão. Relacionamento com Deus não é coisa para qualquer um, não. De qualquer maneira, não. Não é do seu jeito. Não é fazendo boas coisas, tentando segurar a arca, que você vai agradar a Deus. Não é fazendo as coisas boas. Eu estou ajudando, estou ofertando, estou vindo, estou ajudando. Deus não precisa da tua ajuda, Ele precisa da tua obediência. Quando Ele quer, meu irmão, Ele usa a jumenta, usa o jumento, usa quem Ele quer, não precisa da ajuda de ninguém, nem da minha, nem da sua. Ele precisa de filhos que se disponham a obedecer e a entender como é que se relaciona com Ele. Porque nós estamos muito falando de filho, de pai, de filho, de pai, de filho, de pai, e a gente perde a reverência de um rei, de um senhor. Meu irmão, criou os céus, criou a lua, criou as estrelas, criou a galáxia, criou tudo que você vê. Esse é o Deus que você fala, e esse é o Deus que te ouve. Quando você vê-lo, nós vamos morrer, meu irmão. Você tentar imaginar quem é esse Deus, você fica mudo, você congela, você trava.
Não traga ele para uma imagem de escultura. Não traga ele para um Deus qualquer. Não traga ele para uma intimidade que você não tem ainda. Alguém está me entendendo? Quero falar de alguns protocolos. Eu poderia falar aqui do protocolo de ser pai, não segundo o mundo, mas segundo o protocolo de um pai servo de Deus. De ser esposo, não segundo o esposo do mundo, mas um esposo segundo o contexto de Deus. De ministério, de servir no corpo. Eu poderia falar do protocolo de administrar o seu tempo, porque o tempo é a única coisa que é sua de verdade, que Deus te deu, e você deve saber administrá-lo. Do protocolo de finanças, do protocolo de testemunho aí fora, de as pessoas olharem para você e desejarem um Deus que você testemunha pela vida que vive com Ele. Eu poderia falar de N protocolos, porque tudo na tua vida que se relaciona a Deus e as coisas de Deus tem protocolo, e você deve descobrir, crescer, aprender, entender, não fazer do jeito que quer, mas fazer do jeito que é. Alguém entendeu? Agora eu vou falar só do protocolo aqui de dentro, do prédio, da reunião. Quando nós todos nos reunimos aqui, tem alguns protocolos que eu queria falar. 4, pelo menos 4 somente. O primeiro protocolo que a gente tem que entender aqui dentro é o protocolo do horário. Você quer que a bênção chegue atrasada na sua vida, não? Você está para morrer. Lembra de Lázaro? O pedido chegou em tempo, mas a resposta chegou atrasada. Morreu. Tem gente que quer que Deus chegue em tempo na vida dele, mas ele não tem o respeito de chegar em tempo na reunião marcada. Cara, porque para ele, aquilo que nós chamamos de louvor é a primeira parte. Alguém lembra da primeira parte? Não, levanta a mão, quem lembra aí da primeira parte? Isso aqui não é a primeira parte, irmão. Isso aqui é uma preparação do meu espírito, é uma preparação da minha alma, para que eu me relacione com um Deus tremendo. E como é que eu vou chegar atrasado aqui, cara? É porque para algumas pessoas Deus é menos que o juiz. Chega numa audiência atrasado, vê se você entra. Para algumas pessoas, meu Deus é menos do que o amigo que vai casar. Chega no casamento atrasado como testemunha para ver como é que fica a sua cara. Mas Deus não. Deus aceita tudo. Quem que ensinou essa besteira para você? Quem que disse isso para ti, que Deus aceita tudo? Que você não sabe com quem está se relacionando. Aí chega fora do horário, porque se nós ligarmos na terra, nós ligamos que é 5, não 5:15, nem 5:20, nem 5:05, é 5. Chegou depois, fica batendo do lado de fora da arca. Moisés, abre a porta, Moisés. Por isso que tem crente que vem na reunião, entra vazio, sai sem nada. Não é que Deus não veio, é que você ficou do lado de fora. Porque Deus começa a operar 5, não 5:05. No caso aqui é 7:30, eu estou falando o pessoal das 5. Obrigado, pastora. 2 reuniões. Tá bom. Eu não sei como é que vem aqui ainda. Meu Deus. Horário de GC. Horário de começar, horário de terminar. Horário. Protocolo. Horário de reunião. Horário de oração contínua. Tem gente que vai na oração contínua. A oração começa às 7, ele vai até às 8, é 1 hora de oração contínua, ele chega às 7:40 para dizer que foi. Está enganando quem, irmão? Ah, está fazendo do seu jeito. Tá bom, toca na arca do jeito que você quiser. Não, estou ajudando. Tá, não, meu Deus. Alguém está me entendendo, irmão? Protocolo. Deus age por protocolo. Quando Jesus quis multiplicar pão e peixe, Ele não disse, olha, diz para o pessoal ficar aí que eu vou jogando, eles vão comendo. Disse, ó, senta, de 50, de 100, senta, não é em pé, fica sentado, aguarda, que vai passar a cesta lá. Ninguém fica berrando e gritando na fila, porque Deus não age do seu jeito, Ele age do jeito dele. Quer a bênção? Senta e aguarda. Faz do jeito dele. Não, mas tem crente que quer ajudar Deus, ou tem gente que acha que Deus é brasileiro. Você acredita nessa besteira que fala aí, não? Deus é brasileiro. Horário. Compromisso de horário. Irmãos, eu começo no horário, eu fico bravo comigo quando eu termino fora do horário, quando passa do horário. Eu levo a sério, irmão. Está aqui a minha esposa, eu faço briga em casa, apanha todo mundo, eu desço o relho em todo mundo.
No meu coração, né? De mão não dá. Essa desgraça da lei da Marinha da Penha acabou com a gente. Mas eu fico indignado dentro de mim quando atrasa. Eu digo, irmão, eu quero chegar no horário. E não é por causa de vocês, que eu chego e fico ali no escritório. Às vezes eu não entro, mas eu quero estar aqui, porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Quem me conhece sabe o quanto eu fico triste de chegar fora do horário e terminar fora do horário. Às vezes Deus toma controle da coisa e não é o que a gente quer. Alguém está me ouvindo, irmão? Deus não chega atrasado na sua vida. Não chega atrasado nas coisas dele. Diga para o irmão, cumpra a sua parte, que Deus não falha com a dele. Um outro protocolo, isso aqui é só para nós aqui, da grande reunião. Um outro protocolo é vestimenta. Não vou ficar pregando aqui que nessas igrejas cheias de costume, de roupa, de não sei o que lá. Mas algumas coisas precisam ser ditas. Irmão, isso aqui não é clube, não tem piscina aqui no fundo, filho. Que a igreja do Senhor reunida a um Deus poderoso. Eu leia Hebreus em casa, irmão, e veja o tremor que deve ter diante dele, a reverência que deve ter diante dele. Os caras vêm para a igreja, parece que vêm num clube, parece que estão indo no futebol. Bermuda, chinelinho, camisetinha. Eu até entendo que o novo, você que está pela primeira vez, me perdoa. Você que está pela quinta, me perdoa. Você que está pela 10ª, me perdoa. Você que está pela 20ª, me perdoa. Você que está com 1 ano, toma pau. Toma xelepe nas costas. Já deu tempo para perceber que aqui não é um lugar comum. Meu irmão, vá de bermuda lá. O governador, vai lá falar com o governador de bermuda. Entra no palácio do governador de bermuda, chinelinho e camisetinha. Vai lá, filho. Vai lá, irmãzinha, vai lá. Vai lá com aquela leg grudada, com aquele tomara que caia. Governador, vai lá. Vai lá na Dilma. Porque ela é mais importante para você. O governador é mais importante para você. O casamento, vai lá no casamento do seu amigo, de leguinha, de bermudinha e chinelinho. Você testemunha. Eu estou falando o quê, irmão? Estou falando alguma coisa que doeu? Você devia olhar e entender a realidade das coisas. Porque o colega, o casamento é mais sério do que a presença de Deus. O governador é mais sério que a presença de Deus. O juiz é mais sério que a presença de Deus. Um protocolo. Se Deus não se preocupasse com roupa, não tinha a roupa do sacerdote, não tinha a roupa do levita. Vai ler Bíblia, pô. Se Deus não se preocupasse com nós estarmos, eu estou falando de forma correta. Não estou botando aqui terno, calça social, gravata. Isso é coisa de religião. Mas pelo menos alguma coisa que você possa estar em qualquer ambiente. Se você pode estar em qualquer ambiente, pode estar aqui. Agora tem umas roupas aqui que não vai para qualquer ambiente. Se não vai para qualquer ambiente, não vem aqui também. Porque o meu Deus é melhor do que qualquer ambiente que a gente esteja. Ah, pastor Eloy, mas tem igreja aí que o pessoal vai de qualquer jeito. E a igreja é placa. Tem igreja que o pessoal na igreja faz tatuagem, bota piercing, enfia piercing no nariz, na orelha, de tudo quanto é canto. Dá Santa Ceia com Coca-Cola, batiza na torneira da pia. Eles se acham que são igreja, deixa chegar diante do trono. Lê Hebreus 12 para ver que igreja que é. Está pensando que isso aqui é clube? Não é clube não, irmão. Tem que sair de casa com reverência, com temor, com consciência, com coerência. Saber o que você está vindo fazer diante de um Deus vivo. Porque se a milagre é Ele que faz, se a cura é Ele que faz, se a provisão é Ele que dá, se a presença, se a unção, se a quebrantamento, é Deus que faz. Como é que nós queremos que Ele venha numa reunião que nós não levamos a sério? Como é que Ele vai vir numa reunião se nós não o reverenciamos como Ele deve ser reverenciado? Juiz, casamento, Palácio do Planalto, até o gabinete do prefeito. Não acredito que você vai com algumas roupas que vem aqui. Porque é domingo, cara. Eu sou do tempo do crente que a melhor roupa é para domingo no culto. Você não precisa fazer isso. Não precisa comprar Calvin Klein. O que é isso, rapaz? Precisa comprar Fidelis, mas venha de
que você possa estar em qualquer ambiente, aí você pode estar aqui também. Qualquer. Essa roupa eu posso ir no governador? Então eu posso ir na presença do meu Deus. Ah, desse jeito eu não iria no governador? Então você não vai na presença do seu Deus, que Ele é mais do que o seu governador. Dá para entender isso, irmão? Põe amor nas minhas palavras. Põe amor. Então o protocolo da roupa é muito sério, da vestimenta é muito sério. Não estou falando nada da mulherada. Tem uma irmã dizendo, fala, meu Deus, fala dessas irmãs com essas roupas, meu Deus, que aleluia, aparece tudo, glória a Deus. Vou falar não. Irmã que já está assim. Fica aí, irmão. Veste aí. Alguém vai entendendo? Estou aqui para impor. Não estou aqui para impor, estou aqui para ensinar. Porque ninguém é impedido de entrar. Mas não quer dizer que entrou que vai receber. Isso me preocupa muito. Porque eu quero que as pessoas entrem, sejam tocadas, ministradas, abençoadas, curadas, milagrosamente. Mas essa palavra é para crente, irmão, que toca na arca e morre. Não é para o filisteu e nem para o crente novo. O crente novo está aprendendo. Hoje ele tomou um susto. Vai tomar um gadernal para dormir, senão não dorme. Agora o crente que já tem tempo, já devia ter entendido isso, irmão. Aí as coisas não funcionam na vida, fica culpando o diabo. Não é o diabo não. É você que ainda não entendeu o Deus que você se relaciona. Não é brinquedo não. É coisa séria. É mais do que você pensa. Eu estou dando aqui só uma pincelada. Um outro protocolo aqui, irmão, é a oração. Isso é rápido. Salmo de número 100, versículo 2 e 4 diz que nós devemos nos apresentar diante do Senhor com cânticos, com salmos, com louvor, com adoração. Quem está entendendo, diga amém. Isso quer dizer o quê? Você não pode chegar diante de Deus de qualquer jeito, já ir pedindo, falando, cobrando. Você tem que ter um protocolo de aproximação. Protocolo de aproximação. E deve ser com louvor, com salmos, com gratidão, com cânticos, lá na sua casa, aqui em qualquer ambiente. Mas aqui no ambiente, por isso que tem o louvor, para que a gente se ambientalize, para poder chegar, para poder se aproximar, para que a presença de Deus venha. Aí o cara chega depois do louvor e quer que Deus fale com ele. Chega no meio, pega no meio, não sabe o que está acontecendo, não viu o que Deus fez, não viu o que Deus falou. É protocolo. O louvor aqui é protocolo e aproximação da presença de Deus. E na sua casa não é diferente. Você não dobra o joelho e já vai pedindo, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, com uma lista diante de Deus. Pode até pedir, mas primeiro se apresenta. Estou aqui, ó amado de Israel, ó Adonai, porque o judeu não chama Deus de Jeová, tem medo do temor que ele tem de Deus, ele diz Adonai, e Yahvé é Adonai, ele fala Adonai, de tanta reverência que ele tem com o nome, imagina com a pessoa. E tem gente que vai dobrando o joelho, vai falando, vai reclamando, vai chorando, e não tem um louvor, uma gratidão no lábio. Protocolo de louvor quando chega na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E outra coisa que acontece aqui são ofertas e dízimos. E isso, meu irmão, tem protocolo. A quem você pensa que está entregando as suas ofertas e dízimos? Abre Hebreus, se é que não está aberto aí, capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Na sua versão diz assim: aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Ali, porém, aquele de quem se testifica aqui. Quem é que nós testificamos todo culto e dizemos que ele está vivo? Quem é, irmão? Meu Deus, você não está aqui. Quem é que nós dizemos que está vivo? Quem nós testemunhamos que está vivo, que ressuscitou e vai voltar? Paulo está falando aqui são, aqui foram. Está falando aqui são, está falando do presente, não do passado. Então é contínuo. Ele está dizendo, quando você entrega o seu dízimo, um homem mortal recebe ele. Quando você entrega o papel, porque papel não vai para o céu, moeda, ouro não vai para o céu. Mas quando você entrega o papel, no simbolismo da tua obediência e dependência de Deus, no mesmo momento, Jesus se levanta e recebe a tua obediência.
Isso quer dizer que Ele está vendo o que você está fazendo, e está recebendo o que você está fazendo, aceitando ou não aceitando. Isso quer dizer que quando você entra na fila para entregar a sua oferta, o seu dízimo, o Senhor está vendo, está recebendo. Tudo que você faz aqui materialmente sobe a Deus no mesmo momento espiritualmente. Quando você vem à frente, alguém diz: o Senhor conceda o que o teu coração está pedindo. Deus está ouvindo o teu pedido aqui. É isso que a tua Bíblia está mostrando. Aí tem gente que vem para frente, e agora eu tenho que falar, com o envelope vazio, só para dizer que está fazendo o protocolo. Você não tem ideia da quantidade de envelope vazio que o pessoal da tesouraria abre lá. Está enganando quem, filho? Yo? Nosotros? Pero no hay como enganar nosotros. Nosotros es muy fácil. Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, no hay como enganar. Não tiene como. Você pode enganar a mim, o irmão, a si próprio, porque o ato que você está fazendo aqui está sendo visto lá. Você não sabe o que faz na reunião, cara. Então, até quando você vai entregar dízimo mentiroso? Você sabe que o seu dízimo é mentiroso. Você sabe que está entregando pela metade, está entregando só o que você acha, só o que você quer. Você está fazendo, está ajudando Deus, né? Está segurando a arca. Está aí, não? A quem você está entregando o seu dízimo, irmão? Porque ele recebe ou não. Você pode até entregar o papel, o cheque, a gente gasta, paga as coisas, compra as coisas, mas no céu não chegou a verdade, porque o céu conhece você. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Quem encontrou? Marcos capítulo 12. Quem encontrou? Versículo de número 41. Versículo 41, 12 de Marcos diz assim: Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as ofertas, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de coletas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas, bem pequenas, de cobre, e portanto de bem pouco valor. Chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com certeza, toda certeza, eu afirmo que esta viúva, ela depositou no gasofilácio mais do que o que todos os demais fizeram, porquanto todos ofertaram do que sobrava. Aquela senhora deu da sua penúria tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até quando você pensa que Jesus não vê a tua oferta? Que Ele não sabe o que você está ofertando? Protocolo. Não brinque. Se for para fazer, faça sério, porque Ele está vendo. Jesus, quando foi no culto aqui, Ele sentou no lugar da coleta. Ele estava bem no lado da urna, com o olho aberto. Ele não via só o que era colocado, Ele via a intenção do coração, Ele via a miguezice de quem faz. Ele via os envelopes vazios, Ele via os R$2 que se entrega na desculpa da viúva pobre. Não, eu só tenho isso. A viúva não disse eu só tenho isso. Muita gente usa a desculpa da viúva para dizer eu só tenho isso. Não, a viúva tinha 2 moedas, ela deu tudo, não deu só uma. Ela podia guardar uma e dar outra. Ela deu tudo. Eu não estou aqui fazendo apologia que você tem que dar tudo, não me confunda, por favor. Quero que você entenda que o Senhor Jesus vê a tua oferta e mede a tua oferta. Isso é protocolo. Quando você levantar para entregar uma oferta, saiba que Ele está vendo, está sabendo, e por que você está fazendo, e se está fazendo da forma que deve ser feita, com amor, com reverência, com santidade, com confiança, ou apenas para ser mais um no meio da multidão.
com R$2 para dizer que deu uma oferta. Porque dos ricos, ele disse: pessoal, deu sobra, porque para Deus não se dá sobra. Ele chamou os seus discípulos e essa viúva fez sacrifício. Agora eu queria chamar a tua atenção para mais uma coisa. Para quem eram as ofertas? Não eram para Jesus. Eram para os fariseus, para os sacerdotes, para o templo, para aqueles homens que crucificaram ele, usaram aquele dinheiro para comprar Judas. Você não entendeu ainda? As ofertas eram para os sumos sacerdotes, para os sacerdotes da época, inimigos de Jesus que queriam matá-lo. Isso acaba com a tua desculpa esfarrapada de dizer que não dá oferta porque o pastor vai comprar carro. Eu devia contratar alguém para te trair. O mesmo dinheiro, porque o sumo sacerdote fez isso, contratou alguém para trair Jesus, com o dinheiro que eles deram. Imagina comigo, Jesus sabendo de tudo isso, viu a viúva dando as únicas moedas que ela tinha, todo o seu sustento, e ele não foi capaz de dizer: para, tu não sabe o que vão fazer com esse dinheiro. Para, pega de volta. Não entrega, que ele viu, mas ele elogiou, exaltou, e disse: essa mulher fez uma grande obra. Meu Deus, mas o dinheiro foi para os sacerdotes. Não importa o homem que recebe, importa o Deus que recebe no céu. Acaba com essa conversa furada para ser um migué e não ofertar e não dizimar, arrumando uma desculpa esfarrapada. Porque se Jesus tivesse algum problema, para quem iria? Que eu não estou aqui me justificando, eu não preciso disso. Eu estou 23 anos aqui e tenho obras feitas aqui. Um testemunho de vida aqui, irmão. Eu estou aqui dizendo para você que quando você oferta, o Senhor recebe no céu, independente do que for feito com o seu precioso dinheiro, como se fosse viver a vida toda com ele aqui. Que a tua obediência é vista no céu. Jesus não impediu a viúva, que deu tudo, ficou sem o que comer, teve que correr atrás da comida. Porque para Deus, é para quem você está fazendo que vale. É para o Senhor. Alguém está me ouvindo? Alguém está ouvindo, irmão? Ah, você pensava que Jesus não olhava para a oferta, né? Não lê Bíblia? Quando ele vem no culto, ele senta no gasofilácio, filho, e fica de olho em você, vendo se você está fazendo. Porque ele sabe o que você entrega, o que ficou no bolso. Ele sabe se é com amor, é de verdade, ou é só para aparecer, ou só para cumprir um protocolo. Alguém está me ouvindo? Deus não se relaciona conosco do nosso jeito. Você já pensou que Deus pode aceitar e não aceitar uma oferta? Cara, a pessoa lê Bíblia a vida toda, lê a história de Caim, de Abel, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. Não é porque entrega que Deus aceita, não, filho. Pode entregar e Deus não aceitar. E o que acontece, pastor? Diga você. O que acontece? Se você entristece Deus, envergonha a Deus, ofende a Deus, claro, vai te abençoar. É verdade? Abre Atos, capítulo 5. Hoje eu passei do horário, mas tinha que ser, é ceia. Atos capítulo 5, quem encontrou diz amém. Estou encerrando. Um certo homem, versículo 1, chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso a sua esposa. E levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Indagou Pedro: Ananias, por que permitistes que o Espírito Santo enchesse o teu coração para mentir? É isso que está aí, irmão? Por que tu permitiu que o diabo enchesse o teu coração, levando você a mentir a quem, irmão? Ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Tendo contigo, porventura não era teu,
Vendido não estaria o dinheiro contigo, teu poder? Como você permitiu tal ideia dominasse a tua vontade? Ao ouvir a admoestação, Ananias caiu morto. Velho Testamento? Lei? Graça, tempo de hoje. Se a oferta mentirosa matasse gente, nós ia ter que ter uma igreja de 10 bancos. Nós não, mas muito lugar ia ter que ter. Aliás, os crentes iam ficar com medo de ir na igreja. Alguém está me ouvindo, irmão? Brinca com Deus não. O que Ananias fez? Mentiu. Ele vendeu por 1.000 e disse para Pedro: eu vendi por 500. Ele disse: Pedro, Ananias, o dinheiro não era teu? Era. Não podia ficar para ti? Tu não é obrigado a entregar. Ninguém é obrigado a fazer, irmão. Ninguém é obrigado a fazer. Esse ministério não obriga ninguém. Agora, se faz, faz de verdade, porque Deus quer que seja feito do jeito dele e não do seu. Não toca na arca de qualquer jeito. Não faz da sua maneira, faz da maneira de Deus. Essa situação de Ananias é uma resposta, está registrado na Bíblia. Deus não brinca com oferta, você brinca, Deus não. Deus não brinca com dízimo, nós brincamos, Deus não. Não vai morrer hoje não, fica tranquilo. Abandona a noiva do mar, fica tranquilo. Agora morre espiritualmente, deixa de receber materialmente, entristece o Espírito Santo. Porque, irmãos, a oferta, Pedro disse: tu mentiu o Espírito Santo. A oferta tem a ver com Deus, querido. Tem a ver com prédio, com compra. Isso é onde nós aplicamos. Mas o princípio é adoração, obediência, semente ao teu Deus. 4 protocolos: horário, roupa, oração, adoração e finança. Só 4. E veja quantas coisas precisam ser consertadas na vida de tantas pessoas. Esta é a ceia do Senhor. Cresçamos em Deus. Por isso que Oséias capítulo 4, versículo 6 e diante diz: o meu povo sofre, porque falta entender as coisas corretas, porque falta discernimento. Ele sofre porque ele não faz as coisas certas, ele quer fazer do jeito dele. Ele quer dar uma ajudazinha para Deus. Eu não vou dar meio dízimo, vou dar meia oferta, já ajudo, o pastor compra, o pastor paga, como se isso tivesse a ver comigo. Não anda com Deus. Isso aqui fosse um negócio, fosse uma empresa, como muita gente pensa, como se estivesse lidando aqui com coisas terrenas apenas, e não eternas. Mas que esse silêncio seja um silêncio de quebrantamento, irmão, de humildade, porque Deus te ama. Ele é um pai que te ama. E aqui tem um pastor que não brinca com verdade.